Olá, que a verdadeira paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sempre em nossos corações. Estou aqui novamente para compartilhar esse grande ensinamento sobre o livro de Apocalipse. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. O assunto de hoje é sobre o texto do versículo 2 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. O texto nos diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos. Apocalipse 2:2. Cristo elogiou a igreja de Éfeso pelo seu trabalho, paciência e intolerância aos maus, por ter analisado as declarações de alguns que se diziam ser apóstolos, e por sofrerem e terem paciência. Os cristãos de Éfeso reconheciam e identificavam o mal e não toleravam. Durante um longo período, a igreja de Éfeso havia se recusado em tolerar o pecado entre os seus membros. Mas isso não era tão fácil assim. Uma cidade conhecida com práticas sexuais imorais associada à adoração à deusa Ártemis ou Diana. Nos dias em que estamos vivendo, não é diferente daquela época. Vivemos em um tempo em que o pecado é amplamente disseminado e também a imoralidade sexual. Para algumas pessoas, tornou-se algo normal ter a mente aberta em relação a alguns tipos de pecado, que alguns chamam de escolha pessoal ou estilo de vida alternativo. Mas, quando somos cristãos autênticos, verdadeiros e que seguimos a genuína palavra de Deus, sendo nosso guia espiritual, não podemos nos comprometer com um mundo imoral e com padrões totalmente fora e contrários aos ensinamentos da palavra de Deus, pois Deus é infinitamente mais importante do que qualquer aprovação desse mundo corrompido. Jesus Cristo elogiou a igreja de Éfeso por trabalhar com afinco, perseverar com paciência e por não tolerar as pessoas más, por também sofrer e não desistir, bem como examinavam com cuidado as alegações dos falsos profetas, falsos apóstolos. Toda a igreja, pessoas devem ter essas características, mas todas essas qualidades devem nascer de nosso amor que temos por Jesus Cristo. Podemos observar que tanto Jesus como João, que escreve esta carta através das visões que foram transmitidas pela mensagem de Jesus a ele, que estamos estudando, enfatizaram o amor ao próximo como uma autêntica prova do verdadeiro evangelho. Veja João, capítulo 13 e versículo 34. 1 João 3, versículo 18 e 19. Conheço as tuas obras, significa que através da onisciência de Cristo, ele, Jesus, conhece a todos nós, nos mínimos detalhes. O interesse de Cristo por sua igreja, pessoas, é focalizado porque ele conhece e sabe de todas as nossas condições espirituais e físicas. Portanto, ele, Jesus, sabe nos repreender através da sua palavra, que venhamos ser transformados e produzir bons frutos, para que venhamos glorificar a Deus e ser pessoas de caráter ilibado nesse mundo corrompido. As obras que Jesus conhece representam as condições espirituais em geral da igreja, e não apenas aquilo que achamos de serviço ativo. Portanto, a palavra obra, nesse caso, indica o caráter geral e a natureza e personalidade de cada pessoa. Engloba tudo aquilo que uma pessoa faz. Também equivale à expressão do Antigo Testamento, referente ao temor ao Senhor. Essa expressão é usada a fim de exprimir as condições espirituais, em geral, daquele que diz ser cristão e tenta agradar a Deus
reconhecendo o seu senhorio de Cristo Jesus. O teu trabalho aqui mencionado, no caso da igreja de Éfeso, alude particularmente aos trabalhos daqueles cristãos no Evangelho. Os cristãos de Éfeso eram intensos quanto à sua fé espiritual, o que ficava claramente demonstrado pela magnitude de sua dedicação produtiva de imensos trabalhos em favor da causa de Cristo. A tua paciência significa bem mais do que se entende pela palavra paciência. Seria suportar tudo de uma forma constante nas circunstâncias adversas. Demonstra a fidelidade a Deus e a Jesus Cristo sob qualquer perseguição intensa que sofreu, tanto no mundo interno e externo. Sabemos que a igreja da era apostólica foi tremendamente perseguida. O livro de Atos deixa isso bem claro. A igreja primitiva tinha resistência e nos deixou um grande legado, um grande exemplo de fidelidade a Jesus Cristo, em meio às aflições que lhe foram impostas pelas autoridades civis e religiosas. As dificuldades da igreja primitiva não os levaram a perder a coragem ou sequer negar a própria fé. Suportaram sem esmorecer, firmes em todas as circunstâncias que enfrentaram. Realmente exerceram a fé, participaram dos sofrimentos do Evangelho, como bons soldados de Cristo Jesus, conforme está escrito em 2 Timóteo 2 e 3. E que não podes sofrer os maus. Isso significa que os cristãos suportaram as condições mais difíceis, mas se recusaram a mostrar tolerância em favor de homens que queriam mudar a natureza moral da Igreja de Cristo. E puseste à prova. Essa prova era parcialmente doutrinária. Os falsos mestres manifestavam e falhavam em mostrar ser cristãos verdadeiros. Com isso, os cristãos de Éfeso exerciam pressão sobre eles, sobre os falsos mestres, para que se retirassem das comunidades dos santos, os que dizem ser apóstolos. A presunção daquela gente era grande, porquanto queriam compartilhar da mesma autoridade dos próprios apóstolos. Mas tratava-se de uma reivindicação falsa, pois falavam de modo errôneo e maligno acerca do verdadeiro Jesus Cristo, e as suas vidas era opróbio para o Evangelho, totalmente contrário aos ensinamentos da Palavra de Deus. Quanto aos 12 apóstolos, com breve descrição sobre cada um deles, veja Lucas capítulo 6, versículo 13 e versículo 16. Paulo foi chamado de apóstolo, porque teve uma visão de Jesus Cristo quando estava em caminho de Damasco. Ele foi uma exceção ao apostolado, pois foi chamado após a morte de Jesus Cristo e posteriormente se considerou o menor de todos os apóstolos. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Quanto ao ofício do apostolado, veja Mateus capítulo 10 e versículo 1. Requisitos para ser considerado um apóstolo: ter visto a Jesus, Atos 9:17, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 até o 10, 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 1. Ter aprendido com Jesus, Gálatas 1, do versículo 1 a 24, 1 Coríntios 11, 23 e 26, 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 12, chamados por Deus ou por Jesus, Gálatas capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo 1 e 1, e outras referências que podemos encontrar. Você vai ver em Marcos capítulo 3 e versículo 13 a 19. Se pararmos um pouquinho para analisar o que estamos vivendo em nossos dias, não é diferente daquela época. É tanta gente querendo ser deuses, ser profetas, ser apóstolos e etc. É tanta aberração nesse meio evangélico. Por isso a necessidade de estudarmos a Bíblia Sagrada, e sempre dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O termo "e tu o achaste mentirosos", essas palavras podem ser comparadas com 1 João 2 e 22,
O mentiroso é aquele que nega a identidade da natureza divina e humana em Jesus, aquele que nega ao Filho e a sua expiação. O mentiroso é aquele que odeia o seu irmão, que não tem parte real na comunidade cristã, que é o nosso adversário. Veja 1 João 4,20. E também aquele que não aceita o testemunho de Deus Pai concernente ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Hoje estudamos o versículo 2 do capítulo 2 do livro de Apocalipse e aprendemos mais um grande ensinamento da Bíblia Sagrada, de forma clara e objetiva e gratuitamente. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Deixe também o seu comentário. Aguardo você, sua família, seus amigos e convidados no próximo vídeo para junto estudarmos sobre o versículo 3 do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Deus abençoe muitíssimo as vossas vidas e um grande abraço do seu amigo, Pastor Charles Fernandes e família.